Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Feira Limpa e hoje vamos falar sobre o Julho Sem Plástico, que é uma campanha criada por uma ONG australiana para falar sobre o uso do plástico e propor que no mês de julho nós não usemos esse material. Mas vamos conversar sobre isso hoje e é o seguinte, eu tenho aqui alguns exemplos. Temos a lentilha que vem no plástico, temos também o feijão que vem no plástico. Então, eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês que eu não uso plástico e que é possível nós vivemos num mundo sem plástico e abolir o uso do plástico no mês de julho. Não é possível, a menos, é claro, que a gente morasse num sítio, numa fazenda e plantássemos o nosso próprio alimento e cuidássemos de tudo de modo que não dependêssemos de terceiros para nada. Não é a realidade acredito que de ninguém em Piraju, todo mundo precisa ir ao mercado, todo mundo compra as coisas que vêm embaladas. Então, dificilmente levaremos uma vida em que não usássemos plástico de modo algum. E quem vai conversar com a gente hoje é o Bercy, a pessoa que esteve presente em todos os vídeos do Projeto Feira Limpa, só que do lado de trás da câmera. E hoje nós vamos conversar aqui sobre o plástico na nossa vida. E aí, Bercy, Olá. Qual é o sentimento de estar do lado de cá? Olha, isso que é meio estranho, viu? Porque eu tô acostumado a ficar lá atrás, é bem mais fácil, aí a gente vê as pessoas sofrendo aqui, mas... Não, a gente sofre mesmo. A iniciativa aqui, a prévia, tentamos gravar umas 20 vezes, até ir pra frente. Bem, você se sente uma pessoa refém dos plásticos, como eu me sinto e como acredito que os nossos telespectadores também sentem? Com certeza, né? Hoje tudo que a gente vê é plástico, né? Tudo, a gente mostrou até as embalagens aí, que é do arroz, do feijão, coisas básicas, né? O básico do básico. E o que me assusta mais nos plásticos, não sei se você vai falar isso mais tarde, mas são as sacolinhas plásticas. Essa, então, é uma coisa impressionante, porque você vai no mercado, às vezes você compra, outro dia eu comprei uma pilha, um joguinho, vem 4 pilhas e tal, a moça, logicamente, porque faz parte do padrão, do procedimento deles, colocou dentro do saquinho. Eu falei, não precisa, vou levar a pilha no bolso, né? Mas então, por pouca coisa se usa saquinho plástico, né? Impressionante. Uhum. E é por isso que um dos R's, dos 5 R's que existem, é o recuse. Nós precisamos começar a recusar o plástico. Mas eu acho que o R mais importante é o repensar. Sim, né? É impossível levarmos uma vida imunes ao plástico, recusando tudo, dispensando tudo, né? Até porque o básico do básico, nós que não plantamos nossa própria comida, vem embalado nele, porque ele é mais barato do que outras embalagens. Mas é o repensar de modo que a gente use o mínimo possível e use com consciência e saiba o que fazer com o plástico depois. Um exemplo que eu trouxe para a gente falar sobre é, por exemplo, eu preciso usar esse sabonete por uma questão de alergia e ele vem no plástico, o sabonete líquido tem que vir no plástico. A alternativa, você sempre compra o refil junto. E aí depois, quando termina, já usa o refil e o refil vem aqui escrito menos 86% de plástico, a menos que a embalagem, né? E aí usando o refil, é plástico, é claro, provavelmente é um plástico difícil de ser reciclado, até porque aqui no... Plástico não é tudo igual, tá? A garrafa PET é diferente do plástico das embalagens, que é diferente do plástico da garrafa, que é diferente de qualquer outro plástico. Então, sempre vem aqui na setinha, nesse triângulo, né, feito com as setinhas, o tipo de plástico que é. E esse aqui é outros. E quando é outros, é mais difícil ainda de reciclar do que o PET, por exemplo. Mas, de qualquer modo, né, menos material. E o plástico, é importante dizer que o plástico é um derivado de petróleo. Sim. E o petróleo, ele é extremamente poluente, não só o uso dele, né, o que ele gera com a combustão, com a queima, mas a extração do petróleo é poluente. A extração do petróleo detona o planeta. E nós estamos ficando com as jazidas de fácil exploração já exauridas. Sim. Então, a gente está caminhando para o mundo... Um dia vai acabar, né? Um dia vai acabar. Cada vez vai ser mais difícil extrair petróleo para produzir plástico, para produzir as coisas que a gente usa. E assim, a pandemia veio acelerar tantas coisas, né? Você imaginava que o jornal impresso fosse acabar com a pandemia? Então, eu acredito que o mundo em que nós não teremos mais o petróleo, ele vai chegar bruscamente. Como veio tantas mudanças com a pandemia, né? O home office, o fim do jornal impresso, o fim da mídia impressa, né? O declínio, né? Sim. Bem grande.
pode acontecer isso. Então nós temos, eu sinto pelo menos, e como ambientalista, como presidente da TQP, como pessoa, eu sempre espalho isso, que a gente tem que ir se preparando para um mundo, por mais fatalista que possa parecer, a gente tem que ir se preparando para um mundo em que nós não teremos mais tanta abundância de petróleo e tantas coisas descartáveis, né? O plástico ele é barato de produzir, água, né? A própria água vem embalada em plástico. Até que toda empresa que produz água, ela não produz água, né? Porque a água ela vem pronta, ela produz plástico onde ela embala, no qual ela embala a água. Aqui tinha outro exemplo. Às vezes a gente compra chocolate na caixinha e o chocolate vem com plástico dentro, né? O chamate, ele também vem, a caixinha de papel e o plástico por dentro. As coisas vêm com plástico. É muito plástico no dia a dia. É muito plástico. E eu queria até falar uma coisa que, assim, a gente, antes de eu começar a fazer esse trabalho com vocês aqui e tal, a gente leva a vida no automático, né? Então você vai, pega as coisas, você não se preocupa com esse tipo de coisa, é plástico, no final você acumula, a gente aqui em Piraju recicla o lixo, você vê a quantidade de reciclável que você tem de plástico, e você acha aquilo normal. Quando você começa a perceber, ter um pouquinho mais de consciência que a gente teve aqui, que ao longo de todos esses vídeos a gente vai se conscientizando, né? O próprio microplástico é uma coisa impressionante, um vídeo que me impressionou muito. Que a gente não pensa, né? A gente não pensa, então assim, se a gente começar a pensar e cada um falar assim, mas é tão pouco, por exemplo, esse exemplo que você deu do shampoo, não é pouco, é o que a gente precisa fazer, né? É uma coisa que a gente precisa ter essa consciência, porque o planeta está pedindo socorro e há muito tempo, né? Há muito tempo. E assim, shampoo, isso aqui é um sabonete para pele, eu tenho vários problemas de pele, alergia, então esse aqui é um sabonete, eu tenho que usar ele. Mas, por exemplo, o shampoo e o sabonete e o condicionador, eu não uso mais de pote, eu uso o em barra que vem numa caixinha de papelão. Nem sabia que existia. Existe, pode pegar, cheiro de shampoo normal. Exatamente. E ele tem poucos ingredientes, né? Ele é feito no processo de saponificação. Então ele tem poucos ingredientes, são manteiga, a lista de ingredientes do shampoo do plástico é gigante, né? Várias coisas, inclusive coisas cancerígenas, coisas que fazem mal à saúde, coisas sintéticas, às vezes até microplástico, quando você compra algo esfoliante, são as esferinhas de microplástico. Esse aqui não, ele é todo natural. Algumas pessoas estranham porque ele não faz tanta espuma, mas temos que nos habituar a um mundo em que o petróleo vai ser escasso ou que não teremos petróleo disponível para fazer esse tipo de coisa. Então, já vai se acostumando a usar um shampoo, um condicionador, um sabonete com poucos ingredientes, com ingredientes vegetais, que vem na caixinha, que não vem no plástico. E assim, é caro? Eu acho que eu paguei uns R$40 em cada um, só que assim, eu tô usando desde março e tá longe de acabar. Então, na ponta do lápis, ele, pra mim, saiu mais barato, porque você tá usando, né, e ele não acaba, ele não tem fim. Faz pouca espuma, mas faz espuma, né, mas não tanta quanto um shampoo tradicional de farmácia. E é super útil e parece um sabonete. Tem que tomar cuidado, né? Quando alguém vai tomar banho no seu banheiro, você tem que avisar, isso aqui não é sabonete, isso aqui é shampoo e condicionador, para não correr o risco de alguém tomar banho com o seu condicionador. Mas enfim, foi uma troca muito saudável, uma troca muito boa, e eu jamais voltarei a comprar outro sabonete, outro shampoo, outro condicionador de vidro. E esse passa a maior propaganda, usem isso. Já gravamos outro vídeo aqui, né, umas semanas atrás, falando sobre o coletor menstrual e sobre alternativas ao absorvente de plástico tradicional. E apareceu, né, o celular, ele descobre tudo que a gente conversa, né, eu acho que tem uma câmera aqui, um gravador aqui. Apareceu a propaganda de um anúncio, né, de um absorvente descartável, que você joga ele fora, mas feito com algodão orgânico e sem plástico. Então tem até essa alternativa, mas é caro pra caramba, custa R$30 o pacotinho. Mas é uma alternativa, ele simula muito bem, dizem que ele é até mais confortável, né? As pessoas que já usaram comentando ali. É uma alternativa. Escovas de dente, as nossas escovas, elas também são de plástico e... Enfim, eu penso que a minha primeira escova de dentes que eu usei quando eu tava no prézinho, né? A primeira escova que eu lembro, né? Que era que eu levava na escola. E ela tinha um desenho, assim, eu nunca tinha tido uma escova de dente que tinha um bichinho. Você usou a escova de dente que tinha um bichinho? Eu lembro da escova de dente, mas a minha não tinha, não. Ela tinha um bichinho, assim, era toda colorida. Aquela minha escova, ela ainda existe por aí, tá poluindo o solo nos aterros sanitários, onde ela estiver. Perdida aí. Vai virando microplástico devagar, né, já faz 25 anos.
Mas existe hoje escovas de bambu, que são baratas. E outra coisa, gente, quando você vai fazer uma troca de algo que você usa que tem plástico para você algo que não tem plástico, achando que você está fazendo bem para o planeta, para ser sustentável tem que ser barato. Se o negócio custa, que nem um absorvente lá, custa R$30 a caixa, eu já não considero mais sustentável. Para ser sustentável tem que ser barato, tem que ser acessível. E a escova de bambu na ponta do lápis, eu comprei uma caixa com 10 e saiu R$7,90 por escova, que é o preço de uma escova de mercado. Você vai ter que ter o cuidado de sempre manter ela sequinha, porque senão ela embolora? Vai. Mas mudanças que precisamos fazer para sobreviver ao mundo sem petróleo. Esse mundo... Eu nem acredito que é tão apocalíptico assim, né? Eu penso que é um mundo que já deveria estar em vigência pelo bem do planeta, mas né, que nós temos uma tendência de afastar, né? Tudo o que você pensa que te dá medo, você vai deixando pra lá e não... A gente sempre acha que nunca vai acontecer, que isso nunca vai acontecer com a gente, principalmente, né? Mas um exemplo tá aí, né? Quem imaginava uma pandemia dessa há 5, 6 anos, 10 anos atrás? Ninguém imaginava uma pandemia dessa em pleno século XXI, né? Então, quer dizer, 2021, né? E, então, quer dizer, as coisas acontecem, né? Não adianta a gente pensar que isso do petróleo acabar, é um fato, o petróleo vai acabar um dia. Bem, eu tô aqui para combinar com a minha blusinha rosa, com a minha garrafinha rosa. Detalhe... não foi pensado nisso, foi uma coincidência. Mas eu sou grande defensora que as pessoas não usem plástico, né? Eu sempre fico falando contra os copinhos descartáveis, eu não uso, eu carrego minha canequinha de alumínio para todo lugar que eu vou, né? Por causa da leveza, né? Às vezes é mais fácil você só carregar a garrafa e colocar lá água no lugar onde você estiver, e, além de carregar a água, né? Para evitar os copinhos descartáveis. Mas um dia eu apareci na faculdade com a minha garrafinha de plástico. E umas pessoas tirando sarro de mim, né? Você é toda ativista, toda anti-plástico e usando uma garrafa de plástico. Para começar, né? Recapitulando aquilo que falamos, ninguém é completamente anti-plástico, pelo menos no nosso dia a dia, porque se você come feijão do plástico, você está fazendo uso do plástico. Mas é o seguinte, nada é mais sustentável do que aquilo que você já tem. Então, se você já tem uma garrafinha de plástico, cuide bem dela e use sua garrafinha de plástico o máximo possível até ela acabar, se é que ela acaba, né? Então, cuida bem dela para ela não quebrar, não estilhaçar, enfim, para que ela seja durável e que você use ela e não precise comprar outra coisa que ou vai ser de plástico ou vai vir embalada no plástico, né? E ela vai virar um lixo que vai poluir o planeta do mesmo jeito. Que vai poluir o planeta. Então, se eu cuidar bem da minha garrafa, eu vou ter ela pro resto da minha vida e de boa. E outra coisa, essa garrafa aqui, não vou falar a marca, mas todo mundo sabe, a marca diz que é sem bisfenol. O que é bisfenol? Bisfenol é uma substância que os plásticos têm, né? Por ser derivado de petróleo, por ser coisa sintética, etc., que é altamente cancerígeno. O plástico tem várias coisas cancerígenas na composição dele. E quando você esquenta, por exemplo, você esquenta comida no prato de plástico, aquilo vai contaminar a sua comida. Então, a gente precisa ter esse cuidado, não comprar plásticos de baixa qualidade. Compre plásticos duráveis, plásticos sem bisfenol. E é claro, né? Acabou seu plástico, vai ter que comprar outro, compra de vidro ou compra de outro material. Evite ao máximo plásticos de baixa qualidade. A gente vê muitas senhorinhas guardando potinho de margarina, potinho das coisas para usar, para esquentar, e, enfim, é um perigo para a saúde. Temos que usar com cuidado. Tem um problema sério com pote em casa. Quem sabe, quem estiver ouvindo sabe o que eu estou falando. É muito pote, eu não sei para que tanto, mas tem muito pote. Então... É muito pote. E tem que tomar todo um cuidado, né? Porque são substâncias nocivas para a saúde, perigosas. É que a gente não vê o perigo, né? Mas aí depois você não vê por que os hospitais de câncer estão tão lotados de gente. Né? E se pensar que esse tipo de material surgiu depois da Segunda Guerra, que o mundo se alastrou de plástico, de fertilizantes sintéticos, né, os glifosatos da vida, e etc. E por quê? Porque essas substâncias foram descobertas na Segunda Guerra enquanto as pessoas estavam testando bombas atômicas. Então isso aqui é tudo subproduto de guerra, coisas extremamente nocivas. Coisa que foi feita para fazer mal, né? Foi feita para fazer mal, foi feito para ser perigoso
E só que enfim, né, tem essa facilidade na nossa vida e depois de 1940 para cá, a vida se tornou de um jeito que todo mundo trabalha muito, todo mundo tem que ser super produtivo, as pessoas trabalham cedo, à tarde e à noite, e não tem mais tempo de cozinhar em casa, não tem mais espaço para plantar a sua própria comida, então a gente não tem um pé de nada em casa, né? Você tem que comprar tudo embalado. Imagina as grandes cidades então, né? Você nem quintal você tem, né? Então... Uma vez no mercado, lá em São Paulo, eu encontrei um saquinho. E eu não acreditei quando eu vi. Era purê de batata em pó. Nossa, vinha um sachê em pó. Era um sachê de purê de batata que você depois abria, cortava, misturava a água e virava um purê. É claro que eu não comprei, porque eu fiquei com nojo. A composição gigante atrás. Mas é muito curioso. E eu fiquei pensando, gente, batata é só você cozinhar e amassar e você tem um purê, pronto, né? E tá botar sal. Pra que fazer um purê de batata? Mas aí pensando, seria não é a mesma lógica do que as pessoas da fralda descartável? Gente, xixi de neném, qual que é o problema, né? Tão facinho lavar e pendurar, mas é tempo. Pelo tempo você acaba comprando purê de batata em pó, você coloca uma fralda descartável que deixa seu filho todo assado, só para você não ter que lavar depois, né? Ainda que as necessidades dos nenéns nem sejam tão horrorosas, mas são... E é tempo e espaço também. Você fica imaginando, por exemplo, eu morei um tempo em apartamento em São Paulo, você também morou. Eu fico imaginando se tivesse que colocar fralda para secar na área de serviço que eu tinha lá, que é o tamanho dessa mesa. Mal dá para secar a camiseta da gente, né? Então, você imagina quantas fraldas uma criança, um bebê usa, né? Então tem essa também, a questão da praticidade, espaço, isso tudo vai trazendo essa nova rotina aí que vai gerando todo esse problema que a gente tem aí, né? Que a gente está falando. Sim. E muito importante nesse mundo de hoje que a gente está vivendo, a gente ter a noção das coisas que nós estamos usando e da vida que a gente quer. Que vida você quer para o futuro? Você quer uma vida em que você precise comprar purê de batata em pó? Né? Não é mais fácil. Mais fácil não é. Mas o quanto nós agregamos na vida, indo à feira, comprando a nossa batata numa sacola, né? Quer dizer, qualquer sacola, desde que você não polua o mundo com ela depois. Sempre carregar uma sacola retornável, né? E cuidar e recusar ao máximo possível as sacolinhas de plástico, porque elas não são recicláveis. O plástico, quando ele é muito delicado, mais difícil é dele ser reciclado. Se ele estiver muito rasgado, é difícil de reciclar. Então, o máximo que você puder recusar as sacolinhas, aquelas levinhas de mercado tão populares, né? Mas assim, eu tenho certeza que todo mundo tem em casa, eu também tenho, um sacão assim, cheio de sacolinhas. Sim. Coloca essas sacolinhas no porta-mala do seu carro ou no seu bolso e usa elas no mercado. Eu fazia bastante isso quando na hora de ir ao mercado. Reusa a sacolinha, né? É uma mudança de hábito, de você ter ela lá, enfim. Eu sei que tem muita gente que pode estar ouvindo isso aí falando assim, nossa, mas que trabalho que dá. Mas dá mesmo. Cuidar do planeta que a gente vive dá trabalho, né? Tem que dar trabalho. As coisas não podem ser assim tão... Tudo vapt-vupt, tudo fast food, tudo assim, não dá. O mundo precisa de menos, precisa de slow, não precisa de muito fast, não. Mas é uma questão de hábito também. Hoje eu não consigo mais sair de casa sem levar minha caneca ou sem levar minha própria garrafa. Eu não uso copo descartável mais, né? Eu só lembro de ter alguma coisa comigo quando eu vou pegar um copinho de plástico, me dói eu jogar um copinho de plástico. Às vezes eu passo a semana inteira com um copinho que eu deixo em cima da minha mesa, ninguém mexe e tal, a semana inteira eu estou usando um copinho. Porque, para evitar, eu acho absurdo tomar água e jogar um copinho plástico, tá novo praticamente. Né? E esse copinho, que faz barulhinho, ele não é reciclável também, né? Porque é um plástico muito delicado e geralmente ele quebra muito fácil. Então é difícil de reciclar esses plásticos. O plástico mais fácil de se reciclar é a garrafa PET. Mas é claro, né? É recomendado que você, só por isso, você fique tomando refrigerante loucamente? Claro que não, né? Então, o que você puder não consumir de plástico é melhor, né? Recusar e repensar. E veja aqui, verifique que quanto melhor você se alimentar, menos plástico você está gerando. Com certeza. Aí eu queria fazer uma atividade com você, um unboxing de presentes que nós recebemos. Não recebemos presente nenhum. Esse presente é as pessoas de Piraju que jogam na rua e a gente vai pegando. Olha só. Então, vamos analisar o lixo alheio aqui no vídeo. Isso estava na rua? Tudo da rua. Ontem à noite eu dei um rolê aqui no meu bairro, na estação, e fui pegando. Isso aqui eu peguei hoje de manhã.
A garrafinha tava na brasilinha, uma garrafa de Gatorade bem limpa. Mas aí eu fui colocando os microplásticos aqui dentro. Canudo, gente. Meu Deus. Pra que serve canudo? Se existe a tecnologia tão legal de você só colocar as coisas na sua boca, né? Não precisa de canudo. Balinha. Tudo bem, né? Às vezes, quem tem, como que chama? Hipoglicemia precisa de um docinho, mas o máximo que você existe reduzir... o bolso da calça. Pode pôr o papelzinho da balinha no bolso da calça quando chegar em casa. Sim, e assim... Uma bala é completamente evitável. É claro que um Gatorade, quando você está doente, o médico recomenda, né, um isotônico. Mas bala é um negócio dispensável. O máximo que você puder recusar de bala e dessas coisas que vêm embaladas em plastiquinhos de uso único, que nunca serão reciclados, melhor. Isopor. O que vem a ser o isopor? O isopor é plástico expandido. E o plástico filme é outro tipo de plástico que também não é reciclado. Ah, o isopor é reciclável? Já falamos em outros vídeos. Ele é reciclável, existe tecnologia para que se recicle. Mas não vale a pena, porque ele é muito, muito, muito leve. Quanto isopor você tem que acumular para você ter 1 quilo de isopor? Então a reciclagem dele acaba não compensando. Isopor é plástico com ar dentro, né? Eles usam a tecnologia lá e assim, esfarela muito fácil para gerar microplástico facinho. Então o máximo que você puder evitar de usar isopor, evite. Um doce, que também vai gerar microplásticos, e eu não consigo ver aqui o tipo de plástico. E tem um aviso, recicle. Só que não indica o material. E nas associações de reciclagem é um tormento quando eles recebem os materiais e não conseguem identificar que tipo de plástico é. Então eles sempre têm que ficar de olho. Isso, naquele triângulo feito com as setinhas. E aqui não tem, difícil identificar. A garrafinha PET. A garrafinha PET é possível de ser reciclada. Se ela tivesse em melhor estado, ela nem seria reciclada, ela seria reaproveitada, porque no projeto Feira Limpa a gente pega, higieniza e entrega para as pessoas com o adubo. Mas como ela está amassadinha, ela vai para reciclagem mesmo. Sorvete. Não dá para ver o tipo de plástico que é. Difícil reciclagem. Acredito que uma reciclagem de um plástico desse tamanho nem compensa. Todo mundo gosta, né? Mas tem necessidade? Pois é. Esse é o famoso. Esse é o famoso. Copinho plástico que a gente tava falando agora há pouco. Uma pisada que você dá nele na rua, ele quebra todo, não vai ser reciclado nunca. Isso aqui vai para o aterro sanitário. Nem adianta mandar para reciclagem, que dificilmente será reciclado. E por que eu estou mostrando isso aqui tudo? É para mostrar que são, vamos dizer, não é a base da alimentação, né? Não são alimentos. Supérfluo, né? Não são alimentos, são produtos alimentícios que fazem mais mal para a saúde, às vezes, do que bem, né? Coisas cheias de açúcar. Se você ler a lista de ingredientes aqui, contém alérgenos, contém produtos trigo, soja e leite, derivados. E assim, ó, farinha de trigo, açúcar moído, gordura vegetal, água. E um detalhe, se a gente parar de consumir essas coisas, a indústria, a grande indústria vai fazer alguma coisa. Eles vão entender o mercado, vai falar que, olha, não estão gostando do produto, vão melhorar, alguma coisa eles vão fazer. Pois é. Então vai deixar de ser esse produto que faz mal, assim, alguma coisa ser feita. Nós precisamos também brigar muito para que a indústria produza embalagens mais sustentáveis, embalagens que degradem com o tempo, que não sejam de coisas que virem microplástico, embalagens que não sejam de plástico, que não levem coisas derivadas de petróleo na composição. É muito importante lutar por isso. Só que é uma luta que é inglória, né? Porque as pessoas não levam a sério, não entendem Sabe que eu até lembrei de um detalhe a gravidade do problema. Há muitos anos atrás, um banco, não vou falar o nome, posso até falar o nome, não existe mais. Ele passou a tratar todos os papéis do banco, todas as cartas, agendas, tudo que tinha lá, era de papel reciclado. Só que era uma cor feia, aparência feia, era um marrom, assim, uma coisa meio assim e tal. As pessoas não gostavam, aquilo começou a causar má impressão para os clientes. Os clientes, nossa, um papel feio e tal. O banco parou, era uma atitude maravilhosa, só usando papel reciclado e tal, né, tal. Mas tiveram que parar porque não foi bem aceito, porque era feio, né? Então aquela coisa assim, é absurdo a gente pensar um negócio desse, né? A mesma coisa se você pegar um tomate de estufa, aquela coisa maravilhosa, bonita e tal, e o tomate normal, às vezes é meio deformado, não tem nenhum problema, né? Simplesmente ele é natural. É uma questão de conceito, né? A importância do repensar. Tudo repensar, sempre repensar. Mais um docinho aqui, que eu não sei o que é, mas é só um snack.
Um lanchinho, que é... Meu medo é que tenha uma latinha de cerveja. Se tiver, eu vou falar que essa pode. Isso é uma garrafa de água. Torcida. Vai para reciclagem. Não sei se vai ser reciclada, mas vou mandar para reciclagem. Uma tampinha de garrafa. Que se tivesse... Ela tá bem suja, mas se ela tivesse mais limpinha, iria pro projeto Feira Limpa, com certeza. Ia só dar um banho nela para que ela fosse. E para mostrar os alimentos não saudáveis. Os alimentos não saudáveis que não tem coisa saudável poluindo as ruas. As mesmas coisas que estão nos matando de pressão alta, de todos os problemas de saúde são as coisas que estão poluindo as nossas ruas. Então a importância do repensar e fazer essa associação de um mundo mais saudável com um mundo mais limpo. Com certeza, é importantíssimo. Bem, espero que vocês tenham gostado. Espero que o R do Repensar seja importante nesse Julho Sem Plástico, que não é um Julho Sem Plástico, mas um julho em que nós repensemos o nosso plástico e que essa atitude não se reduza ao mês de julho, mas sim a toda a nossa vida, porque ser uma pessoa sustentável, ser uma pessoa mais consciente é um esforço eterno e nós somos eternos aprendizes nesse caminho de viver num mundo em que nós não sejamos dependentes do petróleo. Repense, vale a pena. O planeta precisa da gente repensando, mudando nossos hábitos. Repensando, reciclando, reutilizando, limpando a rua, né? Limpando os nossos hábitos. É uma troca que eu recomendo. Usa shampoo e usa condicionador em barra. Usa escova de bambu. É pouco, mas enfim, vidro de shampoo nunca mais. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.